Prazo prescricional para as empresas estatais. Esse assunto de extrema relevância para as provas de procuradoria é o tema de hoje aqui no nosso canal do YouTube. Já aproveita a oportunidade e se inscreve agora mesmo para receber conteúdo focado nos concursos de advocacia pública. Vamos lá? Então, o artigo 1º do Decreto-Lei 20.910 de 32, ele dispõe que as dívidas passivas da União, dos estados e dos municípios, bem assim, todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Federal, estadual ou municipal, seja qual for a natureza, prescreve em 5 anos, contados da data do ato ou fato do qual se originarem. Beleza? Tal artigo, ele é aplicável ainda às autarquias ou entidades e órgãos paraestatais por expressa disposição do artigo 2º do Decreto-Lei 4.597 de 1942, ao prescrever que o Decreto 20.910, que regula a prescrição quinquenal, abrange as dívidas passivas das autarquias ou entidades e órgãos paraestatais criados por lei e mantidos mediante impostos, taxas ou quaisquer contribuições exigidas em virtude de lei federal, estadual ou municipal, bem como a todo e qualquer direito e ação contra os mesmos. Beleza? Vem comigo agora. Por outro lado, o artigo 205 do Código Civil, ele prevê como regra a prescrição decenal, sempre que a lei não lhe haja fixado prazo menor, além de estabelecer alguns prazos específicos no artigo 206, dentre eles o trienal fixado no parágrafo 3º. Daí a controvérsia consistente em saber exatamente se o prazo quinquenal previsto para as dívidas passivas da União, dos estados e dos municípios para todo e qualquer direito ou ação contra a fazenda pública, esse prazo ele seria também aplicável às empresas públicas e sociedades de economia mista, comumente designadas por empresas estatais, quando prestadoras de serviços públicos essenciais não dedicadas à exploração de atividade econômica com finalidade lucrativa e natureza concorrencial. Ou se, ao contrário, teriam incidência as regras de prescrição dispostas no Código Civil. E aí? As empresas públicas e as sociedades de economia mista, conquanto elas assumam personalidade jurídica de direito privado, não deixam de destinar-se à consecução de finalidades estatais, consoante a doutrina majoritária de direito administrativo. Ou seja, o regime jurídico dessas sociedades é marcantemente híbrido, caracterizando-se pela convivência entre normas de direito público e de direito privado. Tal caráter híbrido é decorrente do influxo de normas de direito público que se aplicam às empresas estatais, conquanto constituídas como pessoas jurídicas de direito privado, revela-se contundente em se tratando de empresas públicas e sociedades de economia mista destinadas exclusivamente à prestação de serviços públicos sem finalidade lucrativa e sem natureza concorrencial. Presente tais circunstâncias, se reconhece a essas entidades tratamento jurídico assemelhado ao das pessoas jurídicas de direito público. Pega bem isso daqui, hein? Operando-se em uma verdadeira extensão do conceito de fazenda pública, que em certa medida passa também a albergar também essas entidades da administração pública indireta. Isso vai cair muito nas próximas provas de procuradoria. Consoante a orientação já sedimentada pelo STJ, o prazo prescricional de prescrição quinquenal previsto lá no Decreto-Lei 20.910 de 32, aplica-se apenas às pessoas jurídicas de direito público, União, Estados, Município, Distrito Federal, autarquias e fundações públicas, excluindo-se, portanto, as pessoas jurídicas de direito privado da administração pública indireta, as sociedades de economia mista, empresas públicas e fundações, os termos do recurso especial 1270671 do Rio Grande do Sul. Agora vem o porém. Porém, o Superior Tribunal de Justiça tem entendido de forma diferente quando se cuida de empresas estatais destinadas exclusivamente à prestação de serviços públicos essenciais
e que assim não se dediquem à exploração de atividade econômica com finalidade lucrativa e não possuam natureza concorrencial. A partir do panorama jurisprudencial delineado, percebe-se que as regras de prescrição estabelecidas no Código Civil não têm incidência quando a demanda envolver empresa estatal, prestadora de serviços públicos essenciais, não dedicada à exploração de atividade econômica com finalidade lucrativa e natureza concorrencial. Isso vai cair demais, hein? Então, com efeito de tais casos, aplica-se a prescrição quinquenal do Decreto 20.910, por se tratar de entidade que, mesmo dotada de personalidade jurídica de direito privado, faz às vezes do próprio ente político ao qual se vincula. E com isso pode, em certa medida, receber tratamento assemelhado ao de fazenda pública. Isso restou decidido no RESP 1635716 do Distrito Federal, está no informativo 753 do STJ. Então, assim, aplica-se o regime normativo prescricional das pessoas jurídicas de direito público previsto no Decreto-Lei 20.910, as entidades da administração indireta com personalidade de direito privado que atuem na prestação de serviços públicos essenciais, sem finalidade lucrativa e sem natureza concorrencial. Curtiu esse vídeo? Deixa seu like, comenta, se inscreva no canal da Aprovação PGE para receber conteúdo sempre focado nos concursos de advocacia pública. E eu te espero no próximo vídeo.